Fala pessoal, aqui segue os entendedores. Muita gente vem perguntando como a gente faz o podcast e eu vou dar uma dica, um aplicativo fenomenal para vocês baixarem e começarem a editar o seu próprio podcast. É o Anchor. Vocês podem baixar ele na Play Store ou direto no Anchor.fm. Neles vocês conseguem editar e colocar direto nas plataformas de áudio. É uma mão na roda, hein? Anchor.fm. Bem-vindos a mais um episódio de Os Entendedores. Episódio especial, retrospectiva 2020. Aquele ano que 50% deu errado e os outros 50% não deram certo, né? Estamos aí para resenha com Pedro, Diego, Gregory, Tafa, para nós falar como é que foi esse ano, o que vocês acharam no esporte, no nosso humilde podcast, né? Vamos para a resenha aí, gurizada. Eu queria começar falando uma coisa, cara. Falando basicamente sobre o que marcou o ano, né? Que é o Covid, né, cara? O Covid mudou várias relações, né, cara? Mudou o jeito que o mundo gira. A gente é acostumado a sair, ter essa liberdade. Esse ano a gente foi amputado disso, né? Foi uma coisa muito louca, foi de um dia para o outro. Uma coisa que a gente ouvia falar que vinha da China, tipo o iPhone do Pedro, e daqui a pouco tava aí. Daqui a pouco tava Buja, aí batendo na porta. A diferença... Fala aí. Ô, Buja, a diferença é que o Covid não parou na alfândega, né? Não parou. Não caiu lá em Curitiba. E não custa um 7 mil, né? Que é o 12 hoje. Passou reto. O bom agora é que se parar em Curitiba, o Diego pega pra gente, né? Pega na eu que peguei o Covid da galera, né? Inclusive foi ele que pegou o Covid, né? Fui eu. Só tu, porque tu tá em Curitiba. Tu tá em Curitiba, né, cara? Tudo para aí, é um buraco negro do Brasil, é Curitiba, né, cara? Mas eu vou pegar esse... Estão na área mais de risco que eu e não pegaram, e eu peguei. Mas deixa eu só falar só falar um negocinho, terminando da história do Covid, gurizada. Por causa do Covid surgiu o nosso podcast, né, gurizada? O Covid, ele nos afastou fisicamente, mas para a gente poder resenhar aí, para a alegria das nossas patroas, a gente continua falando de futebol, mesmo longe, né, cara? A gente parou de tomar uma cervejinha junto, mas começou um podcast. E aí tá dando certo no meu modo de ver, tô gostando muito, tô feliz. O que vocês têm para falar aí? Quem queria aproveitar o gancho? Já que o Buja falou que o programa começou por causa do Covid, a gente está afastado para falar de futebol, esse programa começou com a chamada da vitória. É verdade. Esse programa foi a chamada da vitória no WhatsApp. Então, a gente fazia uma chamada aí para falar do cartório, das rodadas do futebol, e acabou surgindo o podcast. Então, a chamada da vitória virou Os Entendedores que não entendem porra nenhuma. Então, o Covid nos afastou e nos unimos num podcast. Para mim, eu estou muito feliz e é muito bacana estar sempre aí partilhando com vocês as nossas ideias, falando um monte de besteira, né? Até porque deu vale a suco, deu mole a brau. Deixa eu só pegar esse gancho para falar da chamada da vitória. Essa chamada da vitória nós fazia ali quando estava faltando uns 15, 20 minutos para fechar o Cartola, né? Para dar aquela hora de um botar mais dúvida ainda na cabeça do outro e trocar mais jogador ainda. E no fim a gente acabou tendo ideia de começar a fazer um podcastzinho aí. Muito com a força de vontade do Buja, do Tafa, também agradecer bastante que os que mais puxaram à frente aí, sempre correm atrás de tudo. Estamos aí, né, gurizada? Tá show de bola. Gregory e Pedro acabaram entrando aí depois na metade do caminho. Estão participando muito legal junto aí. E vamos em frente, né, galera? Não vamos desistir, não, né? Vai que um dia o Neymar da vida escuta nós aí, marca aí, ficamos ricos, mano. E convida a gente pra balada do fim de ano, né? Tá louco, lá vai ter hein? balada, né?
Só para nós que não tem, né, cara? Mas é isso aí. Fazendo um apanhadinho geral aí, o que o César falou no início, né, cara? O Covid aí mudou todas as relações, inclusive do esporte, né? A gente vê os jogos sem torcida, as modalidades esportivas, Olimpíadas foi adiada esse ano, né, cara? Então, para a gente ter uma ideia de como é que foi toda realmente essa pandemia aí, mas por um lado, claro que foi muito ruim, por outro, a gente começou aqui o podcast, aqui os guris começaram, a gente chegou depois, eu e o Pedro, antes só ouvia, depois a gente veio participar aí, falar um pouco de besteira, dar um pouco de risada, né? Porque eu acho que é bom a gente manter o bom humor, tentar levar um pouco de humor para a galera aí também, que de repente não esteja, de repente o cara não tá lá num dia muito legal, ouve a gente aí falando umas besteiras, dá umas risadas, já dá uma melhorada, que esse ano já foi muito pesado para todo mundo e a gente está aí humildemente tentando trazer um pouco de felicidade para a galera, falar umas besteirinhas, né, que é bom, né? É bom falar uma besteira aí. Tem gente que fala besteira profissionalmente, aí tá em programa de rádio, diz que os times são Vai comum, perder motivado. que o treinador é comum, e isso aí, mas nós estamos aí, né, cara, fazendo essa alegria aí e esperamos que continuemos crescendo cada vez mais na humildade, né, sem subir no salto, que a galera aí é tudo da humildade. Eu acho que era isso, não sei. A princípio falei bastante, como de costume. Fala, Pedrinho. Eu queria pegar esse gancho do Gregor aí, cara, para primeiramente agradecer todo mundo pela oportunidade, por poder participar com vocês esse ano aí. E dizer que, claro, eu não concordo, né, com a ideia de soberba, de achar que a gente é o melhor podcast do Brasil, mas nós somos o melhor podcast do Brasil. Eu peguei o gancho do Renato, né, cara? O Renato fala bastante. A gente tem que falar. Dia que à noite. A gente é o melhor podcast do Brasil. Não adianta. A gente é o melhor podcast do Brasil. É o que tem que ser falado. Ô, Pedro, a gente vai chegar em todas as audiências. Exato. Lá no final. O grupo, né, Pedro? Lá no final, vamos ver quem é que vai chegar lá em cima. É mais ou menos isso aí, cara. Boa, muito boa. Mas, o gurizada, de pegar esse gancho também do Covid que o Gu já falou, cara, é um negócio complicado fazer um panorama disso, porque até março ali o cara ia para jogo, como se a vida tivesse normal. A gente falou de pré-Libertadores ali antes de começar essa Libertadores aí, literalmente a Libertadores, a pré-Libertadores eu ia nos jogos. Se não tivesse a Covid, eu ia aí. Ia sofrer ou não sofrer com o Kudê, não sei como é que ficaria, né? Mas foi triste, cara. Foi um ano bem complicado, mas que deu essa alegria pro cara, pelo menos, fazer parte de um programa assim muito bacana, meu. Provavelmente eu teria saído daqui de Curitiba para ir ver o Grêmio empatar com o Santos na Arena. E outro motivador outro motivador do nosso podcast também foi a falta de futebol, né, gurizada? Porque a gente passou um período sem ver jogo de futebol. E a gente já tava maluco, nada, né? Nós passava uma série Z, nós tava atrás de jogo. Difíceis, hein? Esse ano não foi mole. O Pedro tava vendo o jogo do Cazaquistão e da Indonésia. Não. Me respeita, cara, que até hoje eu acompanho. Eu comecei a ver o campeonato deles e até hoje eu acompanho. Inclusive o Shakhtar Soligorsk foi campeão na última rodada do campeonato. Só um pouquinho. Os cara, como é que é o nome do time? Shakhtar Soligorsk. Aqui é cultura, rapaz. É um Shakhtar da Bielorrússia, gurizada. Um campeonato bielorrusso, cara, é um campeonato muito ruim de se ver, mas muito bacana, cara, de acompanhar. É muito charmoso. Outra coisa que dá para concluir com essa... outra coisa que dá para concluir com essa frase é que o Pedro não transou nenhum dia nesse ano aí, né, cara? Campeonato do Cazaquistão. Era no meio da Covid, cara. Ia fazer o quê? Ai.
Era casa, Mas era casa cara, pra tudo que é lado, né? Dentro da geladeira. Mas isso que o César falou de não ter jogo realmente é uma coisa que já estava pegando, né? A gente já estava ficando agoniado. Eu acompanho tanto futebol quanto futebol americano. E no futebol americano a gente costuma dizer que setembro sempre chega, que os jogos são de setembro a fevereiro. Então tu tem ali 5 meses e o resto de 8 meses tu não tem jogo, né? E nós aqui, com o futebol, a gente está acostumado a ter jogo praticamente o ano inteiro. O nosso calendário é completamente diferente do calendário europeu. É aquele tendel, porque aqui é Brasil e nós não estamos nem aí com o que o resto do mundo faz, né? Nós não queremos saber. E foi difícil, cara, realmente ficar assim. A gente não sabia o que ia acontecer, quando é que ia voltar, como é que ia voltar. E no fim, cara, queria dar, assim, enfatizar que a dupla Grenal, no geral, teve poucos casos, né? Conseguiu fazer um bom tratamento dos seus jogadores. E não teve muitos casos, que nem teve alguns outros times que tiveram surtos de corona, né? Eu acho que a dupla Grenal fez um baita trabalho e tem que continuar fazendo até a gente chegar num ponto final desse treco aí, ou pelo menos Ô, Gregory, página, vou te né? dizer porque hein, Gregory, a dupla Grenal não teve Covid porque o elenco é rachado, né, cara? E os outros times, tu vê que teve surto de Covid Elas porque os caras são fazem unidos, né? churrasco, né? Aqui o elenco é rachado, né, cara? Daí os caras não Pior, fazem churrasco né, junto, só pegam dois ali. Pior, tipo o Jeromel e o Kahneman, né? Eu acho que eles devem almoçar e jantar junto todos os dias, né? Porque os dois pegaram Covid ao mesmo tempo. Tu vê que os caras... Esses estão entrosados. É isso aí. Já o Vanderlei e o Lomba não pegaram, né? Porque nenhum deles pega porra nenhuma, né? Deixaram passar, né? Vou deixar passar, né? Muito fácil. Cara, eu vou puxar um assunto aí que eu acho que é bacana, a gente comentou em off. Queria falar sobre como os times brasileiros mudaram com os seus técnicos, né? Alguns times afundaram. Boa. A gente começou o ano falando muito de ramonismo, enchendo o saco do Diego, falando do dinizismo que estava furado, e o Diego falou que o São Paulo acabou nos anos 90. Matou o São Paulo. Matou o São Paulo, campeão da Libertadores. E, cara, eu acho assim, ó, que a gente viu nessa pandemia que os técnicos fazem muita diferença, porque às vezes até sem treinar, né, porque teve um jogo em cima do outro, alguns técnicos arrumaram os times, fizeram engrenar, e a gente vê que o treinador faz muita diferença quando os caras saem. O Vasco afundou, o Fluminense está indo mal, o Inter deu uma decaída depois que o Cudê saiu, o Renato reorganizou o Grêmio, que quando a gente começou o podcast, a gente estava massacrando o Renato. Massacramos o Diniz também, tá aí chegando nos campeonatos, Renato chegando também, os treinadores de fora vindo e acertando times, né, no caso do Abel, no Palmeiras, e a gente tá vendo também na Série B, né, cara, Lisca e agora me fugiu o nome do treinador da Chape também, estão fazendo bons times, né, assim como o treinador do Cuiabá, né, que agora acho que assumiu o Fortaleza. O treinador do Cuiabá não era o do Bragantino? Não, acho que é do Fortaleza. Não sei, mas enfim. Não sei. Okay. Não sei se informação pela metade. Tá sabendo legal. É o do Fortaleza, tá correto. É o do Fortaleza, Marcelo Chamusca. Obrigado. Chamusca aí, ó. A gente não desinforma tanto, viu? O chute foi certo. Eu acho que, não sei, vocês acham que isso influenciou muito esse ano por causa das paradas e o tempo de não treinar, cara? Influenciou muito no futebol? Demais. Eu posso falar que esse ano o futebol brasileiro ele teve esse ato aí, cara, de pré-pandemia e pós-pandemia. Óbvio que todo mundo no futebol aconteceu isso. Mas aqui ficou explícito a questão de despreparo das direções com os técnicos. O exemplo do Ramon, cara, é o maior exemplo, assim, cara, que é bizarro. O Vasco, quando demitiram o Ramon, cara, eu acho que a gente fez um podcast e eu fiquei me perguntando até hoje, cara, como é que os caras demitiram o Ramon, cara? Não teve justificativa até hoje do porquê demitiram o Ramon. O Cudê, é engraçado falar, porque todo mundo aqui do Inter, cara, todo colorado que eu conhecia, todo Caiu mundo, uma lágrima. cara.
Vai cair uma lágrima, cara. Vai cair uma. Eu peço respeito nesse momento, por favor. É do Eu vou botar a música do Chaves. E... Aproveita que hoje tá meio frio e bota o cachecol. Não, tá louco, aqui tá calor pra caramba. Mas, cara, é complicado, velho. Complicado foi quando ele saiu assim, todo mundo ficou desacreditado, já nem meio que deu bola, digamos assim, pro futebol. Porque, pô, foi um banho de água fria. Foi um banho de água fria, cara. Velho, desanimou, velho. É o mal do futebol brasileiro, né? Todo ano a mesma coisa. Times que trocam 3, 4 técnicos por temporada, né? Isso não pode acontecer. Deve ter uma regra no início do campeonato, né? Só pode ter um técnico no campeonato inteiro. Escolha no início, só para ver o que ia dar. Para ver o Cara, isso ia ser uma coisa legal, né? Pode ser também. Mas é que a gente é um pouco imediatista. Nós mesmos aqui, torcedores do Grêmio, estávamos metendo pau no Renato com aquelas atuações absurdas que o Grêmio estava tendo. E agora o cara tá aí, mas aí a direção foi lá, escorou o cara não vai sair, parará. Mas as instituições né? Não podem ser, né, Gregory? Não, mas Sim, concordo. Mas eu penso que a gente tem um pensamento por trás. A gente tem exemplos de pro bem e pro mal. Esse ano o Palmeiras era líder ainda da Libertadores, quando não tinha desempenho, trocou o Luxemburgo, trouxe o Abel, melhorou muito o time, né? Porque tava vendo que o treinador já não tirava mais nada do elenco, né? Então, eu acho que nem sempre uma mudança de comando, porque às vezes tem qualidade no grupo e teu treinador não tá tirando nada, né? Agora tu deu um baita exemplo. O que eu acho que daqui a pouco o Renato, ele tá muito... Não que ele não tire mais nada do Grêmio, mas às vezes ele sobe tanto na soberba, no personagem, que isso acaba contaminando os jogadores. E daqui a pouco tá na hora do Grêmio respirar outro treinador aí, ventilar as ideias, né? Mas, enfim, isso aí é papo para outra hora, né? Não, Buja, rapidinho, só para pincelar nisso aí que tu falou, eu acho que o Renato, cara, é mais comodismo. Sabe aquele tô 4 anos aqui, tô dando alguns resultados em uma hora e outra hora não, tá tudo certo. Entendeu? Para mim é o comodismo que se chama isso aí. Mas mas o que o Tafa falou ali do Diniz, do Ramon ali, cara, são fatos que, cara, o Diniz também, o Diniz realmente era aquele... e até o pessoal zoava bastante, né, porque dava aquelas declarações, tipo, não, perdemos o jogo, mas nós ganhamos o segundo tempo. E assim foi indo, e o cara tá aí agora, o trabalho dele tá reconhecido. O Ramon, que estava tirando leite de pedra, assim como o Odair, né? Não podemos esquecer o Odair, cara, papito, que já tinha tirado leite de pedra, com o Inter e conseguiu fazer o time do Fluminense muito também, que convenhamos, o time do Fluminense não, assim... Ruim demais. É fraco, né? Então o Odair estava fazendo um baita trabalho e realmente os técnicos a gente viu que fazem diferença, né, cara? Não é à toa que os caras são técnicos, né, meu? Não é uns... Cara, para nós fechar a parte aí dos técnicos, eu acho que a gente só tem que fazer uma menção ao Cuca, que faz um belo trabalho no Santos. Tem razão, bem lembrado. Para nós fechar aí e passar para a próxima pauta. E tem mais pauta? Claro, vamos falar um pouquinho aí das perdas e dos ídolos. Vamos falar das perdas aí, Buja. Vamos falar do Kobe, do Maradona. E vamos falar também sobre o Hamilton se posicionar e também do Neymar, né? Que é o cara que a gente falou sobre aqui. Vamos falar do brasileiro também. O Hamilton se posiciona, alguns caras fazem um posicionamento legal e o Neymar veio mais uma vez mostrar que ele não tem como ser um ídolo desse estilo, né? O cara vai meter uma festa para 500 pessoas. E foda-se. Esse ano nós tivemos aí a morte do Maradona, né? Que foi uma comoção. A gente fez um episódio falando sobre ele e ele é grandioso, né? E é um ídolo que marca. Mas também a gente teve um outro grande esportista que morreu, que foi Kobe Bryant, né?
um acidente de helicóptero, já Bah. faz um tempo. Mas Kobe, 41 anos, um cara super novo, morreu num acidente, uma tragédia, ele e a filha, né? E é um cara dos grandes da NBA, né, cara? Um dos grandes esportistas do mundo. Um cara com voz... Gigante, né? Com um cara com muita voz, com representatividade, coisa que o Maradona tinha, que a gente falou, e tocando no assunto do Neymar. Cara, o Neymar, a gente... Até anotei aqui um baita exemplo. Eu anotei o exemplo e daí logo em seguida eu vi a notícia que o cara ia dar uma festa para 500 pessoas. Pô, o cara fez toda aquela liderança ali no PSG e Istambul, os caras saíram de campo, o cara se posicionou na frente do juiz, falou, se esse cara ficar aqui, nós não vamos jogar. Peitou, falou aí, ó, adulto Ney, o bicho cresceu, agora sim. Aí ele sempre, gurizada, se lesiona no final do ano, ele sempre se lesiona no carnaval, e agora vem me dar esse papelão aí, cara, fazer uma festa para 500 pessoas. Ok, o dinheiro é dele, a vida é 3 dele, dias. o rabo 3 é dias de dele, festa. ele que sabe, mas assim, o cara nunca vai O ser rabo é ídolo, dele. velho, nunca vai ser ídolo. Fala aí, gurizada. Vocês têm algum pitaco sobre isso, sobre os ídolos? Não, achei que alguém ia começar, mas eu começo aqui. Cara, eu acho Pode. Primeiro falar sobre o Kobe, cara, foi um momento... o pessoal que me conhece sabe que eu sou muito ligado a outros esportes além do futebol. E foi um dos dias, se não o dia mais triste, assim, cara, que eu tive em 2020. Foi um dia péssimo, cara, péssimo. E muito complicado. Foi um cara que eu sempre admirei muito e meu maior ídolo no esporte, principalmente, né? Mas que ano desgraçado, cara, que ano desgraçado. E sobre o Neymar, é o que a gente falou no podcast do Maradona, cara. A gente poderia, se ele tivesse, infelizmente, ele não tem mentalidade de uma pessoa grande, cara. Ele tem mentalidade de um jogador que só pensa em dinheiro, só pensa em fama e essas coisas, entendeu? Eu vou... Deixa eu aproveitar aí, Pedrão, que, cara, o Kobe foi uma perda... Cara, foi um negócio muito, muito assustador, né? Do nada. O cara é um ídolo do basquete, um ídolo do esporte no geral, né? Então, essa foi uma perda absurda. Referente ao Neymar, uma coisa que a gente falou no podcast que a gente falou do Maradona, a gente falou sobre o cara ser o bad boy e tal, né? E existe uma diferença que eu vejo entre, por exemplo, o Maradona, que era um bad boy e só fazia mal a ele mesmo e ajudava outras pessoas, como né, muito foi se discutido isso. E o Neymar, que é o bunda mole, né, com o perdão do palavreado, já diria o nosso amigo Caio Ribeiro. Um bananão. Um bananão. Eu vou pedir licença para falar um palavrão aqui. Ele é um bananão. É isso aí, cara. Ele é um cara que ele tenta pagar uma de bad boy, mas ele não tem noção das consequências dos atos dele, né, cara? Tá todo mundo aí meio que tentando segurar o máximo possível. Ele, não, beleza, vou meter uma festa para 500 pessoas. Se ele fosse fazer uma festa só para ele, que fosse fazer mal só para ele, cara. Ô, Gregory, sabe o que tá é que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Tu acabou de falar que ele é o bad boy, né? Mas o bad boy, para mim, o Neymar Isso, para mim o Neymar é o bad boy, mas ele é o bad boy, é aquele que é o filhinho do papai, sabe? Playboy, então, no caso, né? O Neymar faz algumas coisas assim que o cara pensa, pô, o cara vai fazer agora, ele vai engajar, ele vai virar um cara grande. E logo em seguida ele faz uma besteira, né? Sobre os ídolos ali, Kobe e Maradona não tem o que falar, né? Os caras foram grandes, estão entre os melhores nos seus esportes e fizeram muito pelo esporte, pelas pessoas. E acredito que, cara, agora temos o Hamilton aí, que a gente fez um comentário naquele podcast sobre isso. Acredito que a gente tenha esperança pro próximo ano aí surgir um cara que puxe isso aqui no Brasil, né, cara? Que a gente não tem. A gente não tem um cara assim, espera que surja. A gente está precisando de um cara assim no Brasil para dar uma motivada para a gente voltar de repente no futebol que seja, gostar mais da seleção. E sobre o Maradona eu não vou falar, né? Eu tô com a camisa do monstro,
Não tem nem o que falar, né? Sou fã demais. Então, o Maradona foi uma comoção mundial, né? Foi algo que a gente não via aí, eu acho que não sei se no mundo desde o Senna aí. Foi algo muito grandioso, né? Aconteceu muitas manifestações, muita coisa nos jogos de futebol, muitas lembranças dele. Cara, foi algo muito diferente, né? Eu tinha passado pelo Senna ali, mas ainda era muito novo, né? Foi algo bem sentimental naquela época. Hoje consegui ver mais com olhar de adulto, né? Consegui entender bem o que estava acontecendo e mostrou o quanto o Maradona foi importante no futebol, né, cara? Foi diferenciado dentro desse mundo que a gente adora tanto, né? Que pena, né? Tão novo, né? Uma pessoa que sempre aparecia nas mídias, né? Engraçado, sangue bom, gente boa. Uma pena. Mas fez o papel dele aí, né, Luzão? Isso aí. Vocês falaram do Kobe, o Lakers ganhou o título, né, cara, da NBA também, esse ano. Ah, verdade. Meio que coroando, né? Meio que coroando a passagem do Kobe, né, cara? Muito bom. LeBron James, além de tudo, além de um grandíssimo jogador, treina o time da filha, né, de basquete. E o cara foi... Uma outra coisa que esse ano marcou demais foram os protestos do Black Lives Matter, né? LeBron James era um dos líderes, um dos caras que deu a cara, que engajou praticamente a NBA toda no tema, e o Hamilton também, né, gurizada? Outro grande esportista do ano, igualou o número de títulos de Michael Schumacher, 7º título da carreira, o cara com mais vitórias e mais pole positions da história, e ainda tem alguns aninhos pela frente, né? Ah, vai ganhar mais um título tranquilamente com essas Mercedes aí, cara. Os caras estão um nível absurdo aí de desenvolvimento e o Hamilton, tanto dentro do grid ali quanto fora, é um baita cara. A gente até chegou a comentar, não lembro quem é que falou, e eu sou da mesma opinião de eu não gostava do cara, mas daí tu começa a acompanhar o cara, tu vê que, não, peraí, aí tem coisa, o cara sabe o que tá falando e tal. Eu acho que é um baita cara e vai continuar trazendo muito essa questão aí, principalmente contra o racismo aí, eu acho que cada vez mais forte, hein? E aproveitando o gancho que tu falou, Buja, do Black Lives Matter, cara, acho que é uma coisa que falta muito no futebol, cara. Não só daqui, a gente martela muito daqui, mas no mundo inteiro tem poucas ações. Lá eles param, né, cara? Tu viu como é que foi a NBA ficou um tempo parada por causa disso. Se precisar boicotar, a gente boicota. O Hamilton, se precisar ir contra a FIA, ele vai contra a FIA. Então, tem coisas que é bom até a gente refletir o esporte que a gente mais gosta, a gente mais comenta, nessas questões sociais, porque muitas vezes a gente passa batido, né, cara? A gente não dá muita bola. E o mundo lá fora, lá nos Estados Unidos, principalmente, eles martelam muito isso, cara. Isso falta muito aqui. Cara, o futebol ele é pouco engajado mesmo, concordo. Pode falar, tá? Sobre esse assunto, eu acho que isso é verdade. O futebol está deixando a desejar em muitos aspectos, né? Esse é um deles. Mas eu vou te dizer assim, cara, que eu não posso dizer que fiquei feliz, mas fiquei grato por tantas pessoas engajarem nos protestos, tá? É uma coisa que não pode mais existir. A gente está numa época que isso aí chega a ser absurdo existir ainda, mas parece que quanto mais se luta contra, mais aparece, né? Parece que as pessoas fazem daí por gosto acontecer isso, cara. É bizarro, é bizarro. A palavra é bizarro. A gente tem que estar lutando por uma coisa que não deveria mais existir, né? Mas a luta vai ter que continuar, não adianta. Eu acho que agora a mídia social vai fazer isso diminuir, mas a luta vai ser longa ainda, vai ter uns bons anos pela frente ainda. É o que a gente espera, Tafa, é o que a gente espera, mas é o que eu falei, é bom a gente fazer essa reflexão. Será que é o suficiente todo o jogo da Premier League, 10 segundinhos antes eles ficarem ajoelhados com a mão levantada, somente isso? E aí passar pano ou deixar
abordar o assunto em outros momentos do campeonato. Então, não é o suficiente, sabe? É uma coisa que... É o mínimo, ô Pedro. É o mínimo. mínimo. Nem o mínimo. É muito superficial, que cara. Isso não é o mínimo, é o superficial. Isso aí é meio- É a hora que tá isso aí todo meio mundo, que- tá todo mundo olhando. eu acho- Vocês vão entender. Eu acho famoso aquele acho- pro inglês. foco. Na hora pro inglês. Fala, Gregor. Eu digo assim, eu uso o exemplo do Kaepernick, que eu acho um dos melhores. Uhum. O cara começou essa briga nos Estados Unidos, se ajoelhando durante o hino, foi boicotado por todo mundo, político, jogador, outros times. E deu 2, 3 anos depois, estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas esse cara nunca mais voltou a jogar. E eu acho que os jogadores de futebol, eles têm muito receio. Eles têm muito receio do que pode acontecer com a carreira deles. Mas eu digo assim, hoje em dia, a internet está aí para os caras se posicionar. Sempre falei do Richarlison, acho que ele se posiciona bem. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Usar as redes para fazer o bem, usar essa grana toda que esses caras ganham, né? Porque não é pouco dinheiro, para ajudar as outras pessoas, para dar voz para causas. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Boa. Temos mais algum tema, gurizada? Eu ia falar uma coisinha, gurizada, que eu achei muito legal esse ano, que a gente não teve torcida e tal, por causa do Covid, mas a Champions League. Champions League, o final ali, os mata, né? Jogos só ida. Cara, foi muito legal aquela final ali, todo mundo no mesmo país. Eu achei muito bacana. Eu acho que foi um final bem digno para uma competição Uma baita grande, sacada. né? Champions, uma baita ideia, cara. Parabéns. Foi sensacional. Sei o que vocês acharam e parabéns ao Bayern, né? Concordo. Foi muito legal ali, tudo concentrado num lugar só e... Cara, foi muito legal mesmo. Acho que foi uma baita saída para um problemão, né? Como aconteceu na NBA, né? A bolha. A bolha. Cara, espetacular. Eu acho, aconteceu na Fórmula 1 também, né? Menos corridas e no mesmo país. Então, eu acho que ainda bem que eles conseguiram fazer o entretenimento não parar pra gente, né, cara? Porque fica pensando, se não tivesse esporte, o que a gente estaria fazendo? A gente que é amante do esporte é complicado, né? Claro que isso é uma coisa que, digamos assim, é só pro cara desestressar, né? Porque foi um ano complicadíssimo. Eu acho que a gente tem que tentar sempre trazer divertimento para as pessoas, porque tá difícil a gente tocar esse ano e eu achei muito boas ideias. Espero que a gente continue, né, entretendo as pessoas aqui no nosso podcast também e a gente consiga mostrar todas essas coisas aí. Quem tá vindo bem, quem tá engajado, todas as causas que a gente conseguir falar sobre aqui, as polêmicas a gente vai trazer. Acredito que a gente está aqui para isso. A gente não vai falar. A gente não vai falar só coisa para ganhar audiência, até porque acredito que a gente está aqui para jogar um pouco de verdade na sociedade também. Então, achei muito bacana e, por mim, é um prazer estar aqui com vocês e vamos tocar o baile. É isso aí. Para mim é um prazer. Fala aí, Pedro. Fala aí. Não, eu queria dizer que é um prazer, cara, estar falando aqui sobre tantos assuntos, cara, e às vezes descontração, às vezes com seriedade, mas é bom a gente falar que algumas pessoas ainda têm a mente um pouco fechada, né, cara? Então, é necessário a gente falar. Foi uma retrospectiva, se for ver, um pouco negativa, né? Assuntos bastante negativos esse ano, né? Muito em torno do Covid, algumas coisas raciais, né? Algumas mortes. Mas estamos aí para mostrar o que aconteceu, né? Feliz desse ano que esse podcast aí que estamos começando. No meu ponto de vista, estamos indo muito bem, trazendo informações, né? Principalmente da dupla Grenal. E vamos seguir nessa pegada aí que a gente vai longe. É isso aí, cara. Estamos todos aí, vencemos esse ano. E vamos em frente para mais aí, que nem a gurizada diz aí, né? Foguete não tem ré, vamos dar-lhe. E que o ano que vem seremos melhores e o ano será melhor também. Boa. César. Creio que 2021 vai ser melhor, porque pior que 2020, olha,
Não tô desafiando, viu, Deus? Não tô desafiando. Não desafio, pelo amor de Deus. Mas é difícil, que aninho. Tanto que a nossa retrospectiva aí teve mais coisas negativas, verdade, mas eu acho que bom que tem essas coisas que estão sendo expostas, que bom que a gente fala sobre isso, e a proposta do podcast é essa resenha mesmo, é trocar essa ideia entre amigos, com seus pontos de vista, mas o fato esportivo mais importante do ano, ninguém falou, que foi o SBT transmitindo a Libertadores da América. Ah, espetacular, hein? Ai, ai. Parabéns ao Cenoura Bravanel por mais essa barca jogada. É por isso que o cara tá aí, né? Espetacular. Da minha parte é isso aí. Obrigado por 2020. Foi um ano muito bom. Acredito que 2021 vai ser muito melhor. Vem vacina, tchau corona e pra cima que foguete não tem ré, né, gurizada? Um forte abraço e é isso aí. Aquele abraço e nos vemos novamente. Cara, para mim, eu vou encerrar também rapidão. Sigam a gente nas redes sociais, já que a gente foi uma coisa boa nesse ano, nosso podcast. Muito obrigado pela audiência de todo mundo que teve paciência mesmo. A gente está muito feliz com os números. A gente está sendo ouvido em vários países, isso é surpreendente. Os caras estão vindo para a gente falar besteira até nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na Espanha, Nova Zelândia, Austrália, acho que esqueci, Singapura. Cara, o que eu vou te dizer, hein? Os caras em Singapura rasgando dinheiro e escutando a gente. Esses caras são espetaculares. Muito obrigado por esse ano, gurizada. Foi um ano difícil. Todos que conseguimos, a gente venceu, digamos assim, a gente conseguiu vencer esse ano. Muito obrigado e estamos juntos aí. Ano que vem tem mais. É isso aí. É isso aí, gurizada. Valeu. Abraço. Valeu. Valeu, gurizada. Abraço. Valeu. Eita.